Fala, Instagram, boa noite! Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma live, hoje um desafio criativo. Enquanto nós aguardamos as pessoas a entrarem, vamos acolhendo quem está chegando. As conexões, elas estão um pouco lentas, então nós vamos aguardando. José Luiz chegou, Dona Arlete já chegou. Com essa vida corrida que nós temos, como é bom poder encontrar as pessoas, poder trocar informações, partilhar conquistas. Na live de hoje, a gente chama de desafio criativo, né? A Adriana acabou de chegar, bem-vinda, Adriana. O nosso desafio criativo, ele é a live número 9 de uma sequência de 10 lives que foram programadas para contribuir com o desenvolvimento socioemocional das pessoas na quaresma. Na quarentena, olha só a confusão. Então, na quarentena, esse projeto foi desenvolvido para que a gente pudesse estar mais próximo das pessoas, né? Apesar de não estarmos juntos fisicamente, que foi a escola extraordinária, que tratava um pouco dos desafios da escola, dos profissionais. E depois da escola, uma live hoje que também interessa bastante a essas comunidades e todos de uma forma geral, a questão da criatividade. Durante muito tempo se pensou que criatividade é um dom, uma habilidade que algumas pessoas tinham e que por conta disso, de ter esses dons, essas habilidades, eram pessoas que se destacavam aí na sociedade, nos grupos familiares, né? Muito bem, então para quebrar um monte de paradigmas aí, já mudei cenário, mudei roupa, maquiagem para entrar no clima da criatividade. Bacana. Hoje a nossa live ela é um pouco mais divertida, ela é mais solta, até por conta do tema. E eu vou fazer algumas perguntas e eu vou interagir mais com vocês aqui no chat. Vou responder algumas perguntas e vou fazer alguns diálogos com vocês e o conteúdo ele vai entrando na medida em que a nossa live for acontecendo. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer: o que é criatividade para você? Registra para mim no chat. Eu vou aproveitar, pegar meu apoio aqui para leitura. E o que é criatividade para você? De onde ela vem? Tem pessoas que tem outras que não. Como é isso na sua vida? Registra aí para mim, escreve o que é criatividade para você. Na sua família, tem pessoas criativas, tem pessoas pouco criativas, tem pessoas que se destacam nesse tema. O que é criatividade para você? Muito bem. Esse conceito de criatividade, você aprendeu onde? Na sua família, na escola, no grupo de amigos? Você utiliza ela como ferramenta de trabalho, de tomada de decisão? Ou simplesmente criatividade é criatividade? Então, Ana Paula disse lá, solucionar situações de diferentes formas. Bacana. O Marcel tá chegando aí, bem-vindo Marcel, à nossa live. Muito bem, o que é criatividade? Quando a gente começa a compreender as estruturas do cérebro humano, o José Luiz respondeu: cria a atividade, uma oportunidade. Bacana. Bem-vinda, Joyce. Boa noite, Marcel. Eu vi você agora cumprimentando. Então, quando a gente começa a pensar na questão da criatividade, de início a gente se remete sempre a questões artísticas, porque muitas vezes é na escola, na disciplina de artes, em que ela é mais priorizada, né? Mas quando a gente vem para o plano real, aqui na nossa convivência, na vida profissional, ela pode ser encarada de diversas formas. E eu vou trazer para vocês aqui o conceito de um psicólogo que é bastante conhecido nos Estados Unidos, que é o Joy Paul Guilford, que trabalha com os pensamentos convergentes e divergentes, para nós exercitarmos um pouco esse conceito da criatividade. Para esse psicólogo,
os pensamentos convergentes e divergentes, eles são complementares e eles trabalham para auxiliar o desenvolvimento da linha de raciocínio, da expressão, e esse trabalho conjunto, ele se dá no momento em que eu tenho um desafio. Então, seja ele uma escolha para fazer, uma decisão para tomar, esses tipos de pensamentos interagem, ora um, ora outro, para que esse desafio possa ser superado e eu utilize essas ferramentas para solucionar o problema. Os pensamentos convergentes são aqueles tipos de pensamentos que eu uso para fazer escolhas, que eu uso para focar e decidir. Eu sempre faço uma decisão entre um ou outro fato, um ou outro conteúdo, uma ou outra informação. É um tipo de pensamento mais seletivo. Enquanto que os pensamentos divergentes, eles são amplos e eles possibilitam a busca de outras oportunidades, outras formas de pensar, de interagir e de organizar atitudes que podem te levar à proatividade. Segundo esse psicólogo norte-americano, esses dois pensamentos são complementares, mas eles não podem ser utilizados simultaneamente. Pessoal, tivemos uma queda de energia, aqui estamos voltando, reorganizando a estrutura. Não vão embora, mesmo que a energia caia, nós voltaremos. Só confirma para mim aí se voltou a projeção, se vocês estão me vendo. Oi, Ricardo, tudo bem? Bem-vindo. Tem uma contribuição aqui do Tarcísio que criatividade é encontrar soluções onde elas aparentemente não existem. Perfeito. Voltou, né? Bacana. Esses dias nós estamos tendo picos de energia, apagou tudo, e aí nós estamos, eu e minha equipe aqui, marido, filhos, tentando encontrar uma solução criativa para continuar com essa live. Olha como o desafio aparece nos momentos que nós menos esperamos. Bacana, então vamos continuar. Nós estávamos falando do conceito de criatividade. Então, nesse sentido, né, você usa ou pensamentos convergentes ou divergentes para exercitar a criatividade. E como alguém já disse aqui no começo, a criatividade hoje, nos nossos tempos, ela é encarada como uma ferramenta para a solução de desafios. Exatamente isso, Tarcísio, onde nós menos acreditamos que ela possa ser útil, é exatamente ali que eu vou utilizar o pensamento criativo. Porém, o pensamento criativo, ele encontra, né, na sua execução alguns bloqueios. Então, são esses bloqueios que determinam se a pessoa é um pouco mais criativa ou utiliza mais os recursos da criatividade ou se ela é considerada menos criativa. Muito bem. Para falar um pouquinho dessas criatividade, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, para a gente entender como é que funciona o pensamento convergente e divergente. Quem tiver espaço aí em casa, né, fica um pouquinho longe do celular, vamos fazer uma brincadeira, movimentar um pouquinho. Muito bem, você vai esticar os seus braços o máximo que você puder e vai imaginar que você está pegando o céu, que você está tocando nuvens, que você está pegando estrelas, estica seus braços e pegue as estrelas. Qual é a sensação que você tem? Usando esse universo de imagens, de sensações, de sentimentos. Muito bem. Agora, ainda tentando pegar o céu, você vai fazer o movimento ao contrário. De alguma forma, incline seu corpo e tente buscar os seus pés. Veja, conseguiram fazer? Deu certo? Eu tenho uma pergunta para vocês, me responde aqui no chat. É possível eu pegar o céu com as duas mãos, ao mesmo tempo eu tocar o chão? Como resolveríamos uma situação como essa? Esse é o nosso desafio criativo. Então veja, se eu pensar
que o céu é um pensamento divergente, que está longe, e ele implica uma série de decisões, oportunidades, reflexões, buscar ferramentas para alcançar, e entender que o pensamento convergente é a busca dos seus pés, faz todo sentido quando a gente colocou lá no início da live que os dois são complementares, mas eles não podem ser exercidos ao mesmo tempo. Bacana. Alguém aí conseguiu pegar o céu e tocar o chão? Se alguém conseguiu, conta pra gente o segredo, né? Porque essa pessoa tem uma flexibilidade gigante. Quando a gente pensa nesses dois conceitos, a gente traz a questão dos bloqueios. Então, que tipos de bloqueios eu posso encontrar que prejudiquem o exercício da minha criatividade? Então, nós vamos entender aqui bloqueios, aquilo que impede você de alcançar um determinado fim. Quando, algum tempo atrás, eu conversei com vocês sobre a formação da estrutura cerebral, o cérebro, o neocórtex, sistema límbico e o cérebro reptiliano, a gente conseguiu entender que o cérebro faz diversas sinapses e que ele vai padronizando, ele vai se habituando a determinados comportamentos. Vimos que os nossos sabotadores também influenciam, vimos que podemos ser auditivos, sinestésicos ou visuais, vimos que podemos ser fuga da dor, busca do prazer, vimos também que podemos ser fleumáticos, coléricos, sanguíneos ou melancólicos. Então fomos caminhando nesse processo. E também vimos que esta formação que temos desde pequeno, lá no útero da nossa mãe, até a nossa vida hoje, ela define quem somos. Então, nossos pensamentos e os nossos comportamentos definem quem somos. Logo, o que eu vejo, eu projeto na realidade e transformo essa realidade a partir desse processo. E os bloqueios, chamados bloqueios criativos, podem acontecer em todos esses momentos da nossa vida. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês, são dois bloqueios que são muito bem trabalhados pelo Murilo Gun, e eu estou dando crédito a ele, que fazem sentido aqui na nossa jornada, você no século XXI, dois bloqueios fundamentais, que são bloqueios educacionais e os chamados bloqueios mercadológicos. Segundo ele, os bloqueios educacionais, eles podem ser classificados em 3 tipos. O bloqueio do gabarito, o bloqueio do sucesso e o bloqueio da paixão. Muito bem, o que seria um bloqueio do gabarito? O bloqueio do gabarito, ele está relacionado ao nosso processo escolar, em que somos influenciados a responder de acordo com gabaritos, o certo e o errado. Isso causa, gera uma acomodação cerebral, fazendo que os pensamentos divergentes fiquem mais limitados. Por quê? No modelo do gabarito, se existe o certo ou o errado, não existe uma outra possibilidade de resposta. E essa ausência de outros tipos de resposta faz com que no decorrer da minha vida e do tempo, eu deixe de usar o recurso criativo. Então veja, o bloqueio do gabarito faz sentido quando nós tratamos a escola extraordinária, o quanto nós estamos reproduzindo um modelo de gabarito ou um modelo mais criativo. Então, o primeiro tipo de bloqueio educacional. O segundo bloqueio educacional, trazido pelo Murilo, é o bloqueio do sucesso, que é a nota. Então, quanto mais gabarito você preenche de forma correta, mais sucesso você tem. Quanto mais sucesso você tem, mais você formata as tuas atitudes, os teus comportamentos, a sua linha de pensamento para chegar àquele modelo exigido pelos mestres, pelos educadores, pelas famílias, pelas instituições. Então, quando nós trabalhamos o modelo do certo ou do errado, estamos trabalhando no modelo do sucesso. E hoje a nossa vida repensado no seguinte sentido: o sucesso hoje ele está conectado com autonomia, com soft skills. Então, até que ponto a valorização do sucesso ainda é uma valorização do gabarito? E o terceiro bloqueio, segundo o Murilo, que é o da paixão, que é aquilo que eu gosto de fazer, que é
exercitar a criatividade, ter a ingenuidade da criança, olhar possibilidades em todos os lugares, o modelo escolar também, em algumas situações, ele poda esta criatividade, porque eu começo a deixar de exercitar determinados tipos de exercícios mentais, de movimentos, estratégias cerebrais, valorizando esse tipo de estrutura. E o segundo modelo de bloqueios, na verdade, ele fala de vários. É o mercadológico. O que é um modelo mercadológico? O primeiro bloqueio deste modelo da especialização. Em todos os lugares, ouvimos que temos que ser especialistas em determinado assunto, em determinado conhecimento, em determinada profissão, e que essa especialização canaliza a sua atenção, o seu foco, a sua energia para adquirir essas informações e se manter nesse processo cada vez mais profundo e conhecedor de um pedaço, de uma metodologia, de uma informação, de um conhecimento. Este processo de especialização também inibe os movimentos cerebrais criativos, porque eu entro de uma forma ou de outra no modelo do gabarito e do sucesso novamente. Um outro bloqueio que vale muito a pena a gente estar conversando aqui é o do modelo adulto. Veja, quando éramos crianças, o quanto nos divertíamos com a terra, ela ora virava desafio, ora virava comida, ora virava pintura de rosto, ora virava, enfim, arma de guerra, quando eu lançava e fazia bolinhas de barro. E hoje, na vida adulta, a situação, a relação que temos com a terra, ela é diferente. Então, o bloqueio da passagem da vida da criança para o adulto também gera um bloqueio da criatividade, uma formatação de pensamentos. E um terceiro ponto do bloqueio, e a quarentena tem nos trazido esta situação, é o bloqueio do ocupado. Você está tão ocupado com tantas coisas que não tem tempo para ser criativo. Então, a questão da criatividade, ela vai além do simples conceito. Vai no sentido de que você precisa reaprender a ser criativo. Reaprender a fazer as suas conexões, a quebrar as exigências do adulto, pensar como criança, quebrar as exigências do gabarito e pensar livremente, e pensar que ser criativo exige tempo e é preciso pensar. Então, reorganizar o tempo para que eu possa ter opções criativas. Pensar sobre o nada, ou pensar sobre alguma coisa, ou simplesmente deixar os pensamentos fluir. Então, faz sentido para vocês que os bloqueios que temos hoje também são construídos no nosso processo de vida. Isso faz com que nós incorporemos também esses conceitos, esses modelos e cada vez menos sejamos criativos. Veja a alegria, a energia que traz essas pessoas que conseguem fazer esses movimentos de ida, de vinda e se libertar de alguns tipos de bloqueios. Temos outros, por exemplo, o bloqueio da tradição. O bloqueio da tradição, ele faz sentido quando eu entendo que ele está dentro de uma determinada cultura e que naquela cultura são autorizados ou desautorizados diversos tipos de comportamentos, hábitos, histórias, atitudes. Então, também nos traz mais uma possibilidade de bloqueio. Aí a minha pergunta para você já que a gente parou para pensar, você já tinha pensado que existem tantas formas de bloqueios diferentes? Escreve lá no chat para mim. O que está te surpreendendo? Qual é o tipo de bloqueio que você entende hoje que é o mais forte na sua jornada? Escreve lá para mim. Tô vendo bastante gente aqui. Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Patrícia. Temos duas Patrícias aqui. Bem-vindas. Qual é o modelo ou qual é o tipo de bloqueio que está mais presente na sua mentalidade criativa? Lembrando que a mentalidade é aquele conceito que nós trouxemos, que é a estrutura do pensamento, a tua atitude e o como você tem se posicionado diante dos desafios aí da vida. E eu quero fazer uma brincadeira com você.
Em que momento podemos ser criativos? Em todos os momentos. Basta criarmos uma desestabilização. Darmos um curto-circuito bem bacaninho e bem leve no nosso cérebro, que aí as ações criativas, elas começam a brotar. Então eu quero te convidar agora para você fazer uma outra brincadeira comigo. Se você estiver bem acomodado lá no sofá da sua casa, numa cadeira bacana, estica o seu pé direito, tirando ele do chão, o máximo que você puder. E aí, pega o seu pé e começa a girar ele no sentido horário, né? 1, 2, 3, o sentido horário, fazendo uma volta com os pés no sentido horário. Isso. Você já começou a fazer? Bacana, eu tô fazendo aqui. Legal. Agora, faz o seguinte, mantém o sentido horário lá, não para. E agora, com a sua mão, você vai fazer o número 6, sem parar o seu pé. Veja o que acontece, se você consegue manter sua perna em movimento horário e fazer o número 6. O pé fica doido e a mão também, não é? Não é uma bagunça legal? Então, esse é o momento da criatividade. Você deu um curto-circuito no seu cérebro e é nesse momento que vão vir ideias muito bacanas. É uma brincadeira simples, mas é um recurso poderoso. Você está lá em alguma situação, não consegue ter ideia, gira o pé para o lado horário e a mão no número 6 no anti-horário, fazendo o número 6 e parando, que vai dar o curto-circuito. Por quê? São dois movimentos em que o cérebro ele está entrando em conflito. Está exigindo o pensamento do lado racional e o outro o pensamento do lado emocional. E esse curto te faz ter muitas ideias. Pensar de jeitos novos, dar boas risadas, muito complicado mesmo. Eu acho que a Elisa é bem complicado. Ninguém que eu conheça, inclusive eu, não conseguiu fazer o número 6 dando a voltinha no pé. Mas se alguém conseguir, depois posta pra gente lá nos comentários, no direct, nos comentários do IGTV, porque é bem divertido. Eu vi que tem bastante gente dando risada, o curto-circuito aconteceu, este é o movimento criativo. Quando eu libero a energia e desbloqueio o cérebro, o movimento criativo acontece. E agora eu quero trazer para vocês um outro movimento. Deixa eu ver. Não consegui. Patrícia, é difícil. É difícil. Bem-vindo ao grupo das pessoas que estão usando as ferramentas do curto-circuito para entrar no processo criativo. Parabéns. Todos aqui estamos no mesmo grupo, né? Olá, a Elisa não conseguiu, a Regione não conseguiu. Bem-vinda, Regione, te achei hoje, bacana. Mas é muito divertido. Eu aposto que deu umas risadas aí. Quem deu risada? Aí, posta no chat. Eu dei risada. Quero saber se foi divertido. Porque eu e minha equipe aqui, eu tô olhando as pessoas fazendo, eu tô divertindo, tentando e conta pra mim aí como é que foi essa experiência. Uma ferramenta simples, né? Muito bem. Eu quero falar para vocês agora uma outra brincadeira. A gente vai fazer uma brincadeira agora do pensamento, diversas ideias, objetos ou estruturas e criar uma situação diferente. Muito bem. Eu vou. A Elisa está dizendo que até o marido dela riu. Fala bem-vindo para ele, né? Eu aposto que ideias sensacionais vão virar dessa brincadeira. Então, o nosso desafio divergente, de pensamento divergente. Muito bem. Nós vamos combinar o seguinte: eu vou explicar para vocês o desafio e aí, a hora que vocês pensarem, vocês vão escrever aqui no chat o que vocês criaram ou imaginaram. Imagine que você tem perto de você dois objetos: uma lâmpada acesa. Uma lâmpada acesa, e do outro lado, ao lado da lâmpada, você tem uma caixa de lenços descartáveis. E você tem o desafio criativo de montar alguma coisa com esses dois objetos. O que você montaria? Não existe certo ou errado. Nós vamos exercitar criatividade. Então são duas possibilidades muito diferentes e tem que se somar e criar um terceiro olhar, uma terceira proposta. O que você criaria com uma lâmpada acesa e uma caixa de lenços descartáveis?
aquelas caixinhas que a gente usa quando tá gripado, né? Os lencinhos que estão lá dentro. Ó, já tem aqui algumas coisas. Deu nó no cérebro, bacana. O que você criaria com uma lâmpada? É uma caixa de lenços descartáveis. Usa a imaginação, capricha e começa a me contar. Uma luminária. A Patrícia criaria uma luminária. Como seria essa luminária, Patrícia? Descreve um pouquinho mais pra gente. A Regione, um abajur. Bacana. O que mais vocês fariam? Outro abajur, Ana Paula também. O pessoal deve estar perguntando, a Angélica vai criar o quê, né? Com uma caixa de lenço e uma luz acesa. Muito bem. Sabe o que eu criaria, gente, com uma caixa de lenço e uma luz acesa? A luz eu colocaria num processo, é uma ideia bem criativa, mas eu colocaria dentro de um galinheiro. Para as galinhas que estão lá dentro, eu faria várias roupas personalizadas com os lenços de papel e eu ia fazer um mega desfile com música, a luz que já tá lá. Então eu usaria o meu material para isso, eu ia iluminar lá dentro e eu ia colocar as roupinhas nas aves personalizadas, todas feitas com nozinhos a partir dos lenços de papel. E aí? Olha só, um teatro de sombras a Kelly colocou, bacana. Um vaso, a Joyce. Olha que bacana, gente, criativa. Lenço brilhante. Lenço brilhante. O que seria um lenço brilhante? Ele vai brilhar, lógico. Quando a gente no encontro, ele tá lá brilhando. Bacana. Que mais que vocês criaram aí? Misericórdia, imaginação. Vamos lá, Regiane. Você pode. O que você faria com uma caixinha de lenço e uma luz acesa? Galera, pode continuar colocando. Tá muito divertido. Eu tô imaginando aqui todas essas coisas que vocês estão criando, né? Bem-vindos ao mundo do desafio criativo. O desafio criativo faz parte do processo do movimento socioemocional, de rever, repensar seus paradigmas, seus comportamentos e ver que muita coisa pode ser mais legal e de uma forma bem mais divertida. E eu quero trazer aqui para vocês, deixa eu ver o que apareceu aqui. Faço rosas com os lenços de papel e coloco dentro da lâmpada. Bacana, Joyce, gostei da ideia. O Eloy vai fazer um Gasparzinho. Que bacana, ele vai fazer um fantasma. Olha, gente, se a gente juntar todas essas ideias, dá uma festa muito animada. Tô gostando. Bacana, isso aí. Quero trazer para vocês que a nossa próxima live, quinta-feira que vem, ela traz um tema que é o poder sem limites. Tudo isso que nós aprendemos te traz um poder que é o poder da escolha, e esse é um poder sem limites, que canalizado da forma certa, feito da forma certa, te ajuda muito na sua vida e pode fazer a sua realidade diferente do que você tem hoje. É só acreditar. E aqui eu quero ler uma frase para vocês de um escritor brasileiro, um escritor bastante famoso, que é a seguinte frase: o que sabemos torna-se hábito de ver, de pensar no que nos faz ver o novo através dos óculos do velho. Este óculos o transforma no que sempre vimos. E tudo continua como sempre foi. Rubem Alves. Então, o nosso desafio é mudar nosso óculos, mudar o paradigma, observar, dar o curto-circuito quando eu preciso da criatividade como situação de resolução de problemas, usar a possibilidade dos pensamentos divergentes e deixar um pouco mais quietos os pensamentos convergentes, mas eles são importantes. Quando eu tenho duas opções para fazer, ele ajuda no foco e a fazer a escolha mais assertiva. Mas é bacana que a gente utilize desses pensamentos divergentes, de vez em quando faça brincadeiras com a família como essa. E se você tivesse isso, o que você faria? E as pessoas vão dar sugestões muito, muito, muito legais, né?
A Beatriz está dizendo que tem muito bloqueio criativo. Por que será, Bia? Olha lá. Olha se você está com um bloqueio educacional, se você está com um bloqueio mercadológico, da tradição, que está te levando a esse bloqueio. E aproveita, usa a estratégia do círculo do pé e o número 6 da mão para você criar oportunidades de dar muita risada e se divertir. Então a gente está encerrando aqui a nossa live. Aproveita, divulga para as pessoas, né? Essa nossa brincadeira. Gratidão por vocês estarem aqui comigo nessa jornada. Semana que vem, Poder Sem Limites. E essa live vai ser também postada lá no YouTube. E a semana que vem é a nossa última live deste projeto, Você no Século XXI. E depois teremos novidades. Já temos aí projetos novos. Nós temos bastante coisa aí pra gente fazer juntos. Amanhã, Dia dos Namorados, bacana, um dia excelente para exercitar a criatividade, utilizar os recursos que você tem em casa, fazer as pessoas felizes, né? Demonstrar o amor, né? Transbordar amor aí pelo mundo e, mais do que tudo, ser criativo e principalmente ser feliz. Um excelente Dia dos Namorados, uma excelente semana, final de semana, e a gente se encontra aqui no canal na próxima quinta, às 19h30. E eu espero vocês. Tchau, pessoal. Bom final de semana.